Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Datavênia. No vídeo de hoje vamos mergulhar no depoimento explosivo de Jair Messias Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Um depoimento marcado por contradições gritantes e fatos que o colocam cada vez mais perto da responsabilidade pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Quero ressaltar, antes de prosseguirmos, que nosso compromisso neste canal é com a verdade, doa quem doer. Fazemos uma análise jurídica e política com base nos fatos como eles ocorreram, trazendo a verdade e explicando o direito a vocês com a minha opinião sobre o caso. Por isso, se eventualmente você que me assiste se chatear com algo que eu falei aqui, peço que não leve para o coração, pois só estou expondo a verdade dos fatos e opinando sobre isso. Um dos pontos centrais do depoimento de Bolsonaro foi a famigerada minuta do golpe. Aquele documento que circulou nos bastidores do poder com o objetivo claro de subverter a ordem democrática. Aqui mora a primeira grande contradição. Em público, Bolsonaro admitiu ter conhecimento da minuta. Já diante dos investigadores, a versão mudou radicalmente. Por que essa mudança de postura? O que ele tenta esconder? Essa inconsistência levanta uma enorme suspeita sobre o envolvimento de Bolsonaro. Outro ponto nebuloso no depoimento de Bolsonaro envolve o hacker. Inicialmente, a narrativa era de que um general teria sido enviado para conversar com ele sobre a suposta fragilidade nas urnas. Novamente, a história não se encaixa. Por que Bolsonaro omitiu um encontro direto com o hacker em suas primeiras declarações? O que de tão importante foi discutido nesse encontro que o fez mudar sua versão dos fatos? A ligação com o hacker que prometia revelar supostas fraudes nas urnas é peça-chave para entender a estratégia golpista. É importante lembrar que até 2020, Bolsonaro reclamava publicamente, dizendo que o STF não o deixava governar na pandemia. Fazia isso para mudar o foco das constantes declarações públicas vexatórias que ele fazia na pandemia e que fizeram sua popularidade despencar nesse período. Porém, a partir de 2021, o discurso de Bolsonaro mudou drasticamente. O foco se deslocou para a suposta fraude nas urnas eletrônicas, já demonstrando ali a sua intenta golpista. Essa repentina preocupação com as urnas culminou no fatídico dia 7 de setembro de 2021, em que Bolsonaro confrontou publicamente o ministro Alexandre de Moraes e gerou o grito de seus apoiadores dizendo: "Eu autorizo". Ora, autoriza o quê, se não a ruptura institucional? Isso revela uma escalada no discurso golpista de Bolsonaro, preparando o terreno para questionar o resultado eleitoral alguns anos mais tarde. No depoimento, Bolsonaro fez manifestações com um tom mais emocional, falando sobre o peso da presidência e a dificuldade de governar. Uma tentativa clara de se mobilizar e de mobilizar sua base, tentando reaver parte do capital político perdido com todos os seus erros, apelando para a figura do herói abatido. Além disso, fez uma manifestação patética, perguntando ao ministro Alexandre de Moraes se ele quer ser seu vice em 2026, sugerindo que será candidato no ano que vem. Mas isso pegou muito mal com sua base, porque essa é uma postura fraca e muito diferente do guerreiro salvador da pátria que ele sempre vendeu. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Com esse gracejo, ele se revelou um grande covarde, que não consegue se impor perante a um opositor seu quando confrontando frente a frente. Outro ponto que foi confirmado por Bolsonaro foram as reuniões com os generais, que se tornaram frequentes após a derrota eleitoral. Antes, eram papos de churrasco. Já no depoimento de Bolsonaro, ele tenta justificar esses encontros como uma consequência da derrota no TSE. Essa explicação frágil não convence. O aumento da frequência e a natureza dessas conversas após a perda das eleições e em meio à gestação de um golpe levantam sérias dúvidas sobre o seu propósito. Aliás, dificilmente Bolsonaro conseguirá desconectar essas reuniões dos planos golpistas após essa declaração. Chegamos aos pontos que permanecem obscuros e que demonstram a fragilidade na defesa de Bolsonaro. Primeiro ponto, a minuta. Houve ou não alteração da minuta do golpe? As contradições de Bolsonaro não permitem clareza sobre esse ponto crucial.
Ora, ele diz que editou, ora, diz que não. Com isso, ele torna muito difícil de sustentar a tese de que ele não teve participação na organização dos atos golpistas. Ponto 2. A GLO. Qual o teor da conversa particular com os generais sobre a decretação de uma garantia da lei e da ordem, GLO, após as eleições? Qual era a justificativa para tal medida? Ponto 3. O hacker. Qual o conteúdo exato da conversa com o hacker? Quais informações foram compartilhadas e qual o grau de envolvimento de Bolsonaro nessa interação? Ponto 4. Os generais. Por que a frequência e a natureza das reuniões com os generais mudaram drasticamente após a derrota eleitoral? O que era discutido nesses encontros que não era padrão antes da eleição? Ponto 5. A inviolabilidade das urnas. Se o objetivo do encontro com o hacker era apenas discutir a inviolabilidade das urnas, por que tantas outras informações contraditórias vieram à tona? Essas perguntas, sem respostas claras, fortalecem a tese de que Bolsonaro estava ciente e participou ativamente da tentativa de golpe. E é aqui que entra em cena uma teoria jurídica poderosa, a teoria do domínio do fato. Essa teoria, aplicada pela primeira vez no caso do Mensalão contra membros do PT e o atual presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estabelece que mesmo sem executar diretamente um crime, quem detém o poder de decisão e controla as ações que levam àquele resultado criminoso é igualmente responsável pelo crime. À época, a teoria foi sustentada no sentido de que era impossível que Lula, presidente da República, não soubesse de todo o escândalo de corrupção que estava se passando bem debaixo do seu nariz. Portanto, ele seria culpado por esse escândalo também. No caso de Bolsonaro, a lógica é similar. Se ele sabia da minuta do golpe, questionou incessantemente a lisura das eleições, reuniu-se com os generais após a derrota eleitoral, sabendo da articulação golpista, e buscou informações com um hacker para desacreditar o sistema eleitoral, mesmo que ele não tenha redigido a minuta do golpe ou invadido o Congresso, ele tinha o domínio dos fatos que levaram à tentativa do golpe. Sua omissão e suas ações criaram um ambiente propício para a subversão da democracia. Assim como no Mensalão, a teoria do domínio do fato pode ser a chave para responsabilizar o Bolsonaro nesse caso. Agora você que é bolsonarista já deve estar salivando para falar, mas e o PT? E eu quero ressaltar que sim, Lula também deveria estar preso, e não na presidência de nosso país. Ele é sim culpado pelos crimes de corrupção que foram atribuídos a ele, e ele só está solto hoje não por ser inocente, mas sim por uma manobra político-jurídica do STF que tornaram nulos os atos que o condenaram. Mas é importante ressaltar que o próprio Bolsonaro queria que o Lula estivesse solto para gerar o sentimento de nós contra eles, que ele sabe que o elegeram. Mas o pessoal vai, ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeira. A gente sabia é que o Planalto, o presidente, comemorou quando o Lula foi solto, lá em 2019, que ele entendia que aquilo beneficiava ele eleitoralmente. Então ele não trabalhou para rever para manter a execução em segunda instância. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. A verdade é que o depoimento de Bolsonaro no STF, ao invés de esclarecer, jogou ainda mais luz sobre suas contradições e seu possível envolvimento na tentativa de golpe. As evidências se acumulam e a teoria do domínio do fato surge como um instrumento jurídico capaz de responsabilizá-lo por seus atos e omissões. Chegou a hora de deixarmos de lado as paixões políticas e analisarmos os fatos com clareza e imparcialidade. Tanto Lula quanto Bolsonaro cometeram crimes e devem ser presos. É fundamental que reconheçamos a verdade, doa a quem doer, para que a nossa democracia se fortaleça e para que esses erros não voltem a se repetir. Devemos eleger políticos que tornem nossa vida melhor e cobrar eles quando não agirem dessa forma. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais análises como essa. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse depoimento de Bolsonaro e a possível aplicação da teoria do domínio do fato nesse caso. Nos vemos na próxima, até breve.